E aí, pessoal, tá começando mais um episódio do Conversas do Campo 3.0, mais uma vez, direto aqui da agência Next. E agradecer sempre o carinho da Timac Agro, ela que é o maior parceiro tecnológico do produtor que ousar desafiar os limites da produtividade. Há mais de 25 anos no Brasil, cuidando das lavouras e da produção animal, sempre em busca de uma agropecuária exponencial e da máxima produtividade, proporcionando aos clientes acesso à mais alta tecnologia e consultoria técnica qualificada a campo. E hoje a gente vai falar sobre a praga mais temida do milho, a cigarrinha do milho. Na conversa de hoje, o meu parceiro, uma das pessoas mais importantes na minha formação agronômica, o cara que eu mais trabalhei na minha vida até hoje, e também um dos que nos ajudou a criar a base estrutural que é o Mais Soja hoje. Então, Glauber, primeiro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E a gente está com ele aqui, Glauber Renato Stimmer, engenheiro agrônomo, mestre e doutor pela Universidade Federal de Santa Maria, pesquisador e entomologista na CCGL Tech. Glauber, obrigado por ter aceito mais esse convite aqui conosco e obrigado por tudo do passado até hoje. Stefanella, é um prazer estar com vocês. Sinto honrado aí com as tuas palavras, né? Estamos juntos, sabe que é um irmão para mim e estamos nessa, né? Lidando aí nesses desafios que é a cigarrinha do milho, né? Exatamente. Hoje a gente vai bater um pouquinho mais nessa praga aí. Para a gente começar então, Glauber. Cigarrinha do milho é uma praga que evidencia que tem causado muita preocupação em toda a cadeia produtiva do milho, né? E como que ela pode afetar a planta e quais são os impactos na produtividade? É importante mencionar que é uma praga não nova no cenário Brasil, tá? Esse é o primeiro ponto. Claro que algumas regiões do país, né, pegando, por exemplo, o Rio Grande do Sul, ela entrou final de 2020, né? E depois que ela adentrou as nossas lavouras, ela vem causando ano a ano impactos econômicos gigantescos na cultura de milho. Claro que nós também estamos aqui passando uma questão de estiagem que acoberta um pouco os danos. Mas falando em nível de Brasil, é uma praga, sim, que tem um potencial aí de dizimar as lavouras, então acima de 90%, muito associada à alta população se alimentando da cultura, mas principalmente por ser uma praga vetora, né? Então, a transmissão do complexo de enfesamento, que são as duas bactérias e o vírus, acarretado uma baixa tolerância de híbridos, pode levar aí a perda significativa da cultura. Uhum. E ela tem uma questão de identificação. O pessoal tem um pouco de complicação em relação à identificação. Quais são as principais características visuais e como que a gente pode identificar essa praga a campo? Perfeito. O primeiro ponto é entender aonde que a praga normalmente está na planta, né? Já para direcionar o monitoramento. Então, normalmente ela está no cartucho da planta de milho, é o ponto de alimentação principal, preferencial. Claro que as ninfas depois, no desenvolvimento da planta, tendem a ficar até na parte abaxial da folha. Mas normalmente é esse ponto de visualização. É uma praga pequena, nós estamos falando aí de 3 a 4 milímetros de tamanho, de cor palha esbranquiçada. O inseto adulto, então, ele voa, né, obviamente por ter asas. As ninfas têm uma coloração palha, mas também mais escurecida sobre o seu dorso, né, onde que depois vai ter a formação das asas. E tem 2 pontos circulares negros entre os ocelos, bem na fronte desse inseto, que é uma característica que normalmente você consegue separar das demais cigarrinhas, né, presente aí que habitam a cultura de milho. Muito bem. E em relação a condições de desenvolvimento dela na cultura, questão do frio, o frio severo no inverno vai ser o suficiente para controlar essa praga? Eu digo assim, Stefanello, até a gente pode usar como o último inverno, que foi mais ameno, favoreceu a ter uma maior pressão no nosso milho safra, falando aqui em Rio Grande do Sul. O frio ajuda, mas não é o único responsável para reduzir a população, porque é uma praga que ela não é morta, ela não morre com frios, ou com o nosso período aí de geadas, algumas temperaturas abaixo de zero, mas por pouco tempo, né, em número de horas, né? O que realmente o frio afeta é a redução do que nós chamamos de ponte verde, a questão de não ter vegetação verde, plantas de milho, que aí sim reduz drasticamente a questão da contaminação do inseto, né? Porque às vezes a gente só pensa no inseto, né? Quais que são os fatores ambientais ou climáticos que vão desfavorecer a praga, mas a gente precisa também ter um olhar na questão do complexo de enfesamento. E o complexo de enfesamento ele está dentro do corpo do inseto na planta de milho. Se tu tiver uma planta de milho que vai
tinha enfesamento, mas morreu com a geada, o inseto oriundo de uma dispersão que não estava bacteriolífero não vai ter uma planta para se contaminar. Então, isso eu vejo que reduz, né? Claro que, basicamente, são pontos aí que vão diminuir a problemática para o próximo ciclo da cultura de milho. Sim, pensando nesse período de entre-safra. Exato. Então, como que a gente vai ter outras táticas? Quais são as principais táticas para a gente eliminar essa cigarrinha, diminuir essa ponte verde que tu falou aí, para a gente ter esse controle mais eficiente, mais assertivo na próxima safra? Exato. Então, assim, você já deu uma parte da resposta, né, que é reduzir ponte verde, tá? Tentar, então, quebrar essa presença de plantas de milho, mais que a gente diz que hoje nós temos mais de 365 dias do ano milho nas lavouras, o que favorece a permanência do inseto. Mas falando em táticas de integração de ferramentas, e é importante dizer que não existe uma solução única ou isolada, e sim a integração de várias alternativas para diminuir o problema. Dentre elas, sincronizar período de semeadura, principalmente na questão da abertura de janela de semeadura. Né? Então, sincronizar, porque esse é um inseto que migra, então acaba tendo um efeito concentração, ou se nós tivermos uma grande área de milho semeada próxima, nós vamos ter um efeito de diluição. Entender a tolerância do híbrido que você está semeando. Tá? Então, normalmente híbridos menos tolerantes para abertura de janela de semeadura, híbridos com maior suscetibilidade, então, tentando escapar dos momentos de maior pressão da praga, tratamento de semente com neonicotinoides, a intervenção sempre com presença ou ausência do inseto, então você encontrou a presença dos insetos na lavoura, já preconiza esse manejo, porque normalmente vai ser associado à fase mais jovem da planta, onde que a planta está mais sensível, suscetível. Mas claro que eu vou precisar proteger a minha lavoura até V8, V10, mas sempre lembrando que quanto mais cedo ocorrer a contaminação, e aqui a gente vai além, não é só propriamente a contaminação, mas é a carga, a quantidade de bactérias que essas cigarrinhas jogam para os vasos do floema. Quanto maior a quantidade, quanto mais cedo no ciclo, maior os impactos que vai ocorrer lá na frente no período reprodutivo. Só que daí lá, né, Stefano, não tem mais o que fazer. Por isso que a gente tem que integrar as ferramentas sempre mais cedo. Perfeito. Então, Glauber, passa para nós, então, o que é a cigarrinha do milho hoje, pro milho, para a cultura, para a agricultura no Brasil, até onde é que ela chegou, em quais os estados, quais os países que ela está espalhada, e passa um panorama geral do que a gente encontra hoje, o que a gente pode encontrar ali na frente em relação à cigarrinha. Assim, como a gente iniciou aqui o nosso bate-papo, ela não é uma praga nova. Sendo de origem dela é mexicana, como a cultura de milho também é. Ela ocorre da Argentina aos Estados Unidos, ainda ela está restrita às Américas, né, mas ocorre em todo esse continente. Falando em Brasil, ela já está amplamente disseminada também. Falando em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, MS, Goiás, Minas, São Paulo, Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Bahia, Maranhão. Tá? O que muda, Lucas, em alguns locais, é que nós temos um nível de enfesamento menor. Tá? Então, nós temos o dano direto, que é a alimentação, em detrimento das regiões sul do país, onde que nós temos mais problema do enfesamento, que acaba potencializando o problema. Mas não estou dizendo que lá não causa tanto problema, porque o que está acontecendo? Aí muita fumagina. Né? Então, muita população não bacteriolífera, mas uma alta população se alimentando, que depois esses fungos oportunistas acabam trazendo, né, ao complexo de fumagina, que impacta também a produtividade. Então, veja que ela está amplamente disseminada. O que a gente vê num futuro próximo? Né? É um problema seríssimo, tá? Que está afetando a cadeia do milho, tanto não só o produtor, mas também a produção de semente, porque às vezes nós temos um híbrido com maior grau de tolerância, mas as linhagens que originam ele são altamente suscetíveis, então nós estamos perdendo campos de semente, tá? Basicamente porque é uma praga altamente voraz, que demanda uma grande quantidade de aplicações de inseticidas, e aqui a gente traz a importância do sinergismo dos inseticidas químico e biológico, para dar também, além de mais eficiência residual, mais sobrevida a algumas ferramentas químicas que estão sendo amplamente expostas, né, na quantidade de aplicações para a cigarrinha do milho, tendendo até uma situação que a gente vislumbra com maior grau de tolerância dos híbridos vindo ao mercado. Aí tende a nós termos vamos dizer assim, uma redução da problemática com Daubolus maides. Beleza. Então, Glauber, obrigado. Era isso aí, a nossa conversa sobre cigarrinha. Acho que a gente entendeu um pouco o que é a praga, onde é que ela está instalada, o que ela faz, que ela tem o consumo direto e indireto, questão dos enfesamentos, questão de manejo,
e o que a gente pode esperar dela para o futuro. Então, Glauber, eu quero que tu deixe teu recado final para a turma, diz onde é que a gente pode achar, conhecer mais do teu trabalho, do trabalho da CCGL, e mais uma vez, obrigado por estar com a gente aqui. Perfeito. Só para finalizar a questão de Daublus, então, assim, não subestime essa praga, né, porque ela realmente pode dizimar as lavouras, né, e a gente está amplamente incumbido na instituição de pesquisa, onde que a gente toca o setor de entomologia, então convida a acessar os canais aí de Rede Técnica Cooperativa, onde que a gente divulga a informação, né, tá lá divulgando os trabalhos de manejo químico, biológico, entender a praga, entender a questão de tolerância do híbridos, dentre outras pragas que também nos atormentam, né, os nossos agricultores. Perfeito. Então, Glauber, obrigado. Obrigado por estar conosco aqui. Obrigado à turma da Next aí, mais uma vez. A gente está aqui com vocês gravando mais um episódio do Conversa do Campo. Agradecer a Timac Agro pela parceria nesse terceiro ano seguido de conversas, e a você de casa que nos acompanha aqui, nos acompanhou até o final. Deixa o teu joinha aí, compartilha com o pessoal, comenta aí o que vocês acharam desse nosso episódio. Muito obrigado, forte abraço e até a próxima.